Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma aula do canal. Trazer algumas coisas aqui antes da gente começar o próximo exercício, que pode ser útil aí para os próximos shots ou as próximas cenas que vocês fizerem, e vai ser bastante positivo aí para o que a gente vai fazer em breve. Então, o que a gente pode fazer aqui é instalar uma ferramenta chamada Studio Library, que ele permite, quando você está fazendo uma produção grande, uma pessoa da sua equipe fez uma mão bacana, por exemplo, uma bem certinha, funcionou bem. Você pode salvar nessa library e a outra pessoa poder utilizar na cena dela. Então isso pode ser bastante interessante. Então o primeiro passo, né, é baixar esse Studio Library, que você pode entrar aqui. Só colocar Studio Library no Google, vai entrar nesse site, você vai em Download, você baixa o Studio Library, vai aqui, descompacta ele e você joga na sua timeline esse install aqui, Mel, tá? Ele aqui, ele vai abrir esse ícone aqui na sua shelf, tá? Aí quando você clicar nisso aqui, ele vai pedir para você criar uma pasta onde você vai salvar suas poses. Se você já tiver uma library, basta você setar nessa library em específico, né? Mas nesse caso aqui, como a gente não tem, vamos deixar aqui por enquanto. E daí dentro daqui, a gente cria uma pasta para salvar as nossas poses, né? Ele tá meio lento aqui, deixa eu ver aqui, por que tá lento. Talvez porque eu coloquei na pasta download, ele tá procurando alguma coisa dentro da pasta. Aí talvez demore um pouco mais por causa disso. Mas qualquer coisa, se der alguma treta, eu dou um delete aqui e voltamos. Então, daí você cria uma folder aqui, coloca lá Animation, por exemplo. Aí agora as tuas animações vão ser salvas dentro disso aqui. Daí dentro disso aqui você também pode criar animações, sei lá, pernas, por exemplo. Se quer colocar as pernas. Dentro dessa daqui você pode criar lá dedos, né? E assim por diante, mãos, por exemplo. Eu não colocaria tio quando você escrever aqui, tá? Evitar problemas, então eu não utilizaria. Beleza. Então, com isso em mente, vamos supor que eu fiz isso daqui. Eu vou fazer uma pose bem simples aqui, só pra gente usar de guia, tá? Vamos supor que essa é a minha pose. Aí eu coloco aqui, vamos supor bora. Eu crio essa pose aqui, tô feliz com ela, vamos supor que essa seria a pose que eu tô em mente. Aí eu salvei isso daqui, coloquei aqui, posso até, poderia ser body dentro daqui na verdade. E aqui pode até deletar porque eu queria que fosse ali dentro. Você pode deletar indo em Move to Trash aqui, tá? Beleza. Aí, eu gostei dessa pose, vamos supor. Ou até mesmo eu gostei da animação que eu fiz aqui. Vamos supor que eu fiz uma animação. Também daria pra fazer do mesmo jeito. Essa aqui é a animação, tá? Esse aqui é um exemplo bem idiota, bem tosquinho, só pra ter uma vibe. Então, se eu quisesse salvar uma pose, eu poderia colocar aqui, vamos supor que eu quero a primeira pose. New Pose. Daí eu colocaria lá, pose A, por exemplo. Aí, eu salvo. Agora eu quero você também pode dentro disso daqui definir se você quer animation, ou você poderia criar uma nova pasta dentro disso daqui dizendo body poses, body animation, também daria pra fazer. Aí, vamos supor que eu queira salvar a animação. Aí talvez seja, embora dê pra fazer uma edição aqui dentro também, vamos supor que eu queira fazer animation. Daí eu aperto o botão direito, vou em new, animation, e coloco aqui o frame range que eu quero. Daí eu quero cara, sei lá, quero qualquer coisa aqui, cara descendo, por exemplo. Coloca V01 aqui, boa. Aí você aperta aqui na tela para ele gerar um thumbnail do que tá rolando, tipo um gifzinho, e aperta save. Aí beleza. Você pode testar num novo arquivo, ou você pode fazer o seguinte. Lembra aquele botão da nossa shelf aqui do Animbot? Se você fizer isso aqui e colocar isso daqui com 0, ó, ele vai voltar às originais, né? Então, beleza.
Aí o que a gente pode fazer? Seleciona aqui e coloca a pose que eu quero. Quero essa pose aqui. Ó, automaticamente ele já gera aqui para mim a pose. Se eu não apertasse essa aqui, dependendo se você não tiver com o keyframe aqui ativado, ele não vai marcar para você, tá? Ele voltaria. Então assim, se ele não marcar, é bom você apertar o S só para fazer a marcação do keyframe, tá? Beleza. A mesma coisa se eu quisesse, por exemplo, né? Você zera a animação aqui, e eu quero puxar a animação toda que eu fiz, né? Aí eu aperto aqui, verifico se está correto aqui, from file aqui e tal. Se eventualmente você tem vários arquivos na sua cena, isso aqui interfere um pouco, tá? Às vezes é bom selecionar from selection, que daí você seleciona o rig que você está querendo. Se tiver vários rigs na cena, pode ser interessante colocar from selection aqui. E replace all aqui, depende da situação aqui, pode ser interessante. Vamos supor assim, eu tô com essa pose aqui, daí eu usei essa daqui. Mas eu não quero que seja tudo, porque eu já tenho uma parte da minha animação pronta. Eu quero que comece a partir daqui. Então, se eu jogar aqui, ele vai dar replace em tudo. Então, quer dizer que ele vai copiar o que tem aqui de informação a partir daqui. E essa pose vai voltar a ser zero. Então, ou no caso, a pose inicial dessa animação. Então, se eu apertar aqui, ele só vai ser a pose. Agora, se eu jogar aqui e colocar a animação, que é essa daqui, ele vai girar tudo aquilo ali, ó, e vai trocar aquela animação, porque ele está dando um replace naquilo ali, ele está substituindo, né? Mas, se eu tivesse essa pose aqui, por exemplo, e a partir daqui eu quisesse que começasse a animação, aí eu poderia mudar aqui para Insert, porque a partir desse frame aqui, aí que rolaria a minha animação. Então eu já teria a pose inicial e a partir daqui aquela animação que foi feita, entendeu? Então, essa é a vantagem dessas opções aqui, desse option aqui, tá? Você pode utilizar dessa forma, tá? Quando eu acho que a gente vai fazer uma segunda aula de Animbot, aliás, de Studio Library no futuro. Tem umas outras coisas que podem ser úteis aqui dentro do Studio Library, mas por enquanto a gente pode ir só com essa essência aqui, simples, tá? Então, ó, trouxe a animação que eu fiz aqui para a tela e boa, né? Então, é uma coisa bastante interessante. Aí, como tem uma outra coisa que daí você pode fazer também pela library, e a gente eu posso trazer isso em breve. Talvez eu faça na próximo exercício, eu já explique isso. Mas vamos supor que eu quisesse, se eu tivesse essa animação aqui. Aí eu tô com esse personagem querendo fazer ele andar. Então eu sei que andar vai ter uma perna para frente e uma outra para trás, né? Até eles pararem, daí eles ficam na mesma posição. Então, aqui, aí tem isso aqui, beleza? Com isso em mente, eu sei que quando ele vai passar o pé pro outro lado, ele vai fazer a mesma pose, só que ao contrário. Então, se eu utilizar, por exemplo, o Animbot aqui, eu quero essa pose aqui, só que ela invertida. Aí eu poderia simplesmente selecionar essa pose aqui, e nesse frame eu apertar esse espelho aqui. Ele vai fazer a mesma pose ao contrário. Aí você pode ser que tenha alguma coisa de diferente, mas você só altera em relação àquilo que você quiser. Mas se você trocar de uma pose para outra, ó, ele está bem parecido. Ele só trocou de lado, porque ele fez um mirror da pose, trocou só o eixo e as pernas, né? Aí você pode, lógico, fazer do jeito que tu quer aqui, pode fazer a pose melhor e vai ficar mais interessante. Aí você pode fazer o mesmo efeito, né? Você seleciona aqui, aí você traz para outra pose e daí faz o mirror, né? Eu recomendo não usar o controle de coisa, porque às vezes ele pega informação desse controle. Então, o top null, né, no caso. Então eu quero, por exemplo, que ele fique aqui, né? Aí, ele já virou aqui. Aí agora, às vezes ele não leva por causa dos eixos. Aí teria que verificar a opção que está aqui, se ele vai estar fazendo o mirror conforme o snap aqui, né? Talvez tenha que apertar esse snap primeiro para ele saber para qual lado ele tem que replicar a mesma informação, né? Mas daí é basicamente isso daqui, ó. Com isso daqui eu já consigo fazer. E daí eu conseguiria fazer a animação do walk cycle a partir daqui, né? Geralmente você usa o walk cycle fazendo uns 24 frames, mais ou menos. Então você sabe que
esse frame inicial e esse daqui, eles vão ser iguais. Daí ele volta pra cá. Acho que é 25 no caso. Pra fazer, replicar o negócio. Então, ó, daí ele vai e volta. Lógico que aqui não tem trabalho nenhum da animação, né? Mas é só pra essência aqui do que a gente vai trabalhar, né, em breve, beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa é só falar. Nos vemos na próxima aula. Valeu!